Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Eu quero agradecer o convite por estar aqui para fazer a segunda parte do vídeo de licitações, dando continuidade ao tema. Meu nome é Ravi Savaia. Eu vou começar falando o contexto e as vantagens que têm as pequenas empresas, empresas de pequeno porte, dentro do contexto de licitações. Antes, queria fazer um pequeno preâmbulo. Quando a gente fala de licitações públicas, sempre foi um ambiente naturalmente dominado por empresas de grande porte. Isso acontece porque o setor público exige uma quantidade enorme de documentos, certidões, capital de giro, estrutura operacional, capacidade técnica, que historicamente só empresas maiores conseguiam cumprir com essa documentação, com essa burocracia. Na prática, até o surgimento de normas específicas, pequenas empresas sempre entravam na disputa para perder. Tinham poucos funcionários, pouco dinheiro em caixa, dificuldade em regularizar, dívidas e muitas vezes precisavam de prazos maiores para organizar documentos. Então perdia a licitação. Com o tempo, percebeu-se que isso produzia um efeito devastador. A administração acabava contratando praticamente sempre os mesmos grupos, as mesmas empresas, os mesmos consórcios, criando um ciclo fechado e impedindo a circulação de riqueza nas economias locais. Pequenos empresários ficavam excluídos do mercado público. Justamente o maior comprador do país são as pequenas empresas. A cidade inteira deixava de gerar renda e empregos. Para corrigir esse desequilíbrio, o legislador brasileiro criou inicialmente a Lei Complementar 123 de 2006, o chamado Tratamento Jurídico Diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte. Lei Complementar 123 de 2006, com regras claras para garantir competitividade, equilíbrio e acesso real a esse mercado bilionário. A nova Lei de Licitação e Contratos Administrativo, que é 14.130 de 2021, não só manteve esse tratamento, como reforçou e ampliou e integrou ao sistema licitatório moderno. Se as pequenas empresas concorrem com gigantes em condições iguais, com paridade, antigamente a chance de vitória era mínima. O tratamento porque não são iguais, né? Elas concorrem, como é que eu posso dizer? Concorrem com gigantes em condições iguais. Isso está desigual porque elas são pequenas. E aí o tratamento diferenciado não cria privilégios, mas equaliza essa paridade, entendeu? Essa disparidade seria. Essa é uma política pública que se apoia em 3 pilares. Desenvolvimento econômico local, ampliação da competitividade e inclusão produtiva de pequenos negócios. Agora passamos a analisar alguns pontos. Regularidade fiscal, a primeira grande barreira e o primeiro grande benefício. A regularidade fiscal é provavelmente a maior dificuldade histórica das pequenas empresas entrarem numa licitação. Enquanto empresas grandes possuem departamentos jurídicos que cuidam disso, jurídicos, contábeis e financeiros, robustos, uma microempresa muitas vezes depende apenas do proprietário e de um contador terceirizado para cuidar de tudo. Por isso, a lei criou um mecanismo crucial, importantíssimo. ME e EPP, que é a empresa de pequeno porte, pode participar da licitação mesmo com dívidas fiscais. Isso permite que pequenas empresas entrem no jogo sem ser eliminadas já na largada. Mas como é que funciona isso, você me pergunta? Ele só precisa regularizar a situação fiscal depois que vencerem a licitação. E ainda ganha 5 dias úteis, mais 5 dias úteis, podendo ser prorrogados por mais 5 dias úteis. E esse benefício a empresa grande não tem. Tá? Se tiver com débito lá, já é eliminada, passa para outra. Se for uma pequena empresa, ela tem esse benefício. Vamos dar um exemplo. A empresa Doces da Ana ME tem uma pendência no FGTS. Mesmo assim, participa de uma licitação.
para fornecer coffee breaks, ela vence. Agora sim precisa emitir certidões negativas. Se não conseguir, perde o direito à contratação. Mas não é eliminada logo de início, como acontece com as grandes empresas. Ela tem 5 dias ali, podendo ser prorrogado por mais 5, para regularizar a situação. Para empresas grandes é diferente. Deve estar 100% regularizadas no momento da habilitação. Se faltar uma única CND, eliminação imediata. Entendeu a diferença aí do benefício? Justamente para dar essa paridade dentro de uma disparidade. Paridade, a gente está falando de isonomia, igualdade, né? Não dá muito para você usar a palavra disparidade, porque paridade no direito é igualdade de armas. Deixa eu ver uma mensagem aqui. Não, depois eu respondo. Impacto ficto, o segundo round exclusivo das pequenas empresas. Outro mecanismo de equilíbrio é o impacto ficto. O que é esse impacto ficto? Ela permite que a ME ou EPP, empresa de pequeno porte, cubra o preço de uma empresa grande em caso de empate. ME empata com uma empresa grande. Esse empate ficto permite que essa empresa pequena, ou empresa de pequeno porte, cubra o preço no desempate. Como funciona? Eu vou explicar mais detalhadamente. Se uma ME ou EPP e grande empresa apresentarem o mesmo preço, a pequena empresa pode fazer uma nova oferta. Vamos imaginar, Limpa Tudo Serviço oferece 100 mil. A Maxtec Global oferece 100 mil. A MPE pode baixar para 98, a empresa grande não pode dar novo lance. Assim, a licitação deixa de ser uma disputa injusta e passa a ser equilibrada. Que eu saiba até, estava lendo lá o livro do Marcelino, até se a Global ofereceu 100 mil e a empresa ME ou EPP ofereceu 105, 108, tem uma margem aí de 10% que ela pode voltar e colocar um preço menor, tá? Então, vamos lá. Seguindo o bonde aqui. Licitações exclusivas para ME. Tem licitações que são exclusivas para ME e EPP. Mercado protegido de até 80 mil reais. A lei criou um ambiente seguro para pequenos negócios. Todas as licitações até 80 mil devem ser exclusivas para ME e EPP. Isso é revolucionário, pois retira grandes empresas de pequenas contratações e movimenta a economia local. Vamos dar um exemplo. A prefeitura precisa contratar 55 mil em manutenção de impressoras. Empresa gigante de TI não pode participar, somente empresas pequenas. Isso gera o que, pessoal? Circulação de renda no município, geração de empregos, estímulo ao crescimento empresarial local. Quarto ponto que eu quero tocar aqui com vocês é cotas reservadas. Pequenas empresas grandes ganham espaço em licitações grandes. Existem cotas reservadas. O que são essas cotas? Mesmo em licitações de milhões, parte do objeto pode ser reservada exclusivamente para ME e EPP. Se não me engano, é 25%. Licitações para comprar 20 mil cadernos. 16 mil para empresas de qualquer porte, 4 mil somente para ME e EPP. Aqui que é 25%. Subcontratação obrigatória. A lei garante participação das pequenas. O que é subcontratação obrigatória? Em obras grandes, a lei permite exigir que o vencedor contrate uma ME e EPP para determinados serviços daquela obra. Isso é o que chama de subcontratação obrigatória. Um exemplo, uma obra de drenagem urbana, 10 milhões. 15% do objeto deverá ser executado por uma ME ou EPP. Isso chama de subcontratação obrigatória. Isso inclui sinalização temporária, apoio logístico, limpeza pós-obra, serviços complementares. Essa é uma forma de estimular o setor local, mesmo quando a obra é complexa demais para pequenas empresas disputarem.
Exigências proporcionais é o quinto ponto. Um dos princípios mais importantes, tá, pessoal? A administração não pode exigir de uma pequena empresa exigências típicas de grandes empresas. Um exemplo ilegal e muito comum. Exigir patrimônio líquido de 200 mil para um contrato de 50 mil. Exemplo correto, exigir patrimônio de 10 mil para um contrato de 80 mil. Para empresas grandes, edital pode exigir múltiplos atestados, equipes mínimas robustas, capital social alto, equipamentos próprios, porque elas têm estrutura para isso, as empresas grandes. Sexto ou sétimo ponto, perdi a conta. Habilitação diferenciada, a segunda chance, a famosa segunda chance das pequenas empresas. A ME e EPP entregam documentos só no final quando vence. Se falta algo, pode complementar por diligência. Empresas grandes precisam entregar tudo na hora, não tem essa segunda chance. Se faltar algo na empresa grande, elas estão fora. Vamos dar um exemplo. Uma ME esqueceu um atestado de capacidade técnica. Pode entregar depois. Uma empresa grande não pode. Perfeito? A lei não permite preços milagrosos. É o oitavo ponto. Não basta ser ME ou EPP. Se o preço for tão baixo que se torna impossível, será desclassificada. Vamos dar um exemplo. ME oferece 4 mil para serviços que só de material é 6 mil. Está desclassificado. Empresa grande oferece 7 mil para o mesmo serviço. Também está desclassificado. Vamos dar um exemplo. Quadro ME. Quando a ME e EPP perde a licitação. Falta de capital mínimo. ME não consegue antecipar compra de insumos. Proposta irreal. Oferecer 2 mil, onde só os insumos custam 20 mil reais. Ausência de capacidade técnica. ME sem atestado suficiente não demonstra que tem capacidade técnica para executar aquele serviço. Equipe insuficiente. Uma ME ou EPP com 2 funcionários oferecer limpeza para 20 prédios. Tá? Grande porte versus ME, a diferença final da lógica da lei. Vamos fazer um resumo aqui. Quanto à regularidade fiscal, a ME pode regularizar depois e ganhar a licitação. A de grande porte deve estar regularizada antes. Quanto ao impacto ficto, sim. Grande porte não. Quanto a licitações exclusivas, até 80 mil. A de grande porte não participa. Cotas reservadas. A ME e a EPP pode disputar a cota. Complementação documental. Pode complementar o documento depois. As grandes empresas não. Proporcionalidade. Exige menores. As grandes empresas exigem uma proporcionalidade maior. Subcontratação obrigatória. Uma grande empresa que pega uma obra aí de 50 milhões, ela tem que sublocar, se não me engano é 25%. Subcontratar seria, não é sublocar, subcontratar parte desses 30 milhões, 15%, 25% tem que ser para EPP e ME. Para determinados serviços daquela obra. Ou limpeza depois, determinados serviços que ME e EPP podem fazê-lo. Desclassificação. A ME e a EPP pode ocorrer por falta de capital. Se não tiver capital para participar daquela licitação, não tem como. E preço irreal. Uma licitação só de insumos é 20 mil reais. Ela oferece 1.000 reais. Não tem sentido. Grandes empresas pelo mesmo fator. Conclusão final desse vídeo que fala da ME e EPP no contexto das licitações, na Lei 14.133. Essa própria lei garantiu à ME e EPP uma porta de entrada real no mundo das contratações públicas. Isso não significa privilégio, mas sim uma correção histórica de desigualdades estruturais. A pequena empresa precisa provar que consegue entregar. A grande empresa precisa provar que está absolutamente regular e preparada desde o início. Essa nova lei trouxe equilíbrio. Tá? Já veio o equilíbrio lá da Lei Complementar 123 de 2006. A 14.133 veio
aperfeiçoar essas diretrizes da ME e IPP receberem oportunidades reais de poder estar disputando as licitações com paridade e estimular a economia local e tornar o mercado público mais competitivo e menos concentrado. É um resultado de um sistema mais justo, mais eficiente e mais inclusivo. Bom,